Daniel, capítulo 3, versículo 7. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Eu acredito que todos ou a maioria dos que estão assistindo já tenham lido ou conheçam esse texto. Esse texto fala do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele mandou levantar uma imagem de ouro e decretou que todas as vezes que as músicas e os instrumentos tocassem, todo o povo, toda a nação, todo homem deveria se prostrar. Caso isso não acontecesse, essa pessoa que não se prostrasse seria lançado em uma fornalha. Repare comigo que nesse texto existem 3 judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego. E no momento em que a música toca, em que todo o povo se ajoelha perante a imagem, que por sinal aqui no texto é ressaltado, era tão importante o rei Nabucodonosor na Babilônia naquele período, que é ressaltado 4 vezes. Nabucodonosor tinha levantado, Nabucodonosor tinha levantado, Nabucodonosor tinha levantado e Nabucodonosor levantou. Somente nesse capítulo 3, 4 vezes esse texto ressalta que o rei havia levantado a imagem ou ordenado que fosse levantada. E aqueles 3 homens, judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostraram no momento em que a música tocou. E do versículo 8 até o versículo 12, a gente consegue observar que alguns homens, eles viram esse comportamento, foram até o rei e relataram o que havia acontecido, que os 3 homens não haviam obedecido à tarefa e à ordenança do rei. Repare comigo que isso acontece muito na nossa vida cotidiana. Quando a gente se vê, quando nós somos o alvo, quando nós somos a diferença, quando nós somos o sal, quando nós somos a luz e nós chegamos no meio da treva e fazemos a diferença, nós incomodamos. Nós somos pessoas que o mundo tenta excluir. Então, naquele momento, não foi o rei que tinha olhado Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrando. Foram os outros homens. A Bíblia ressalta que foram homens que levaram a Nabucodonosor. Então, quando você faz a diferença, quando você não faz a mesma coisa que todo mundo faz, quando você é cristão, quando você tem um comportamento diferente, quando você tem um olhar diferente, quando você transmite amor, transmite luz, transmite a bondade e todos os frutos do Espírito, você incomoda. E aí as pessoas começam a olhar para você, ele quer chamar atenção. E qualquer comportamento diferente do dele, ele vai relatar para um ser superior, para um líder, para um chefe, o que for. Alguém que esteja acima de você em uma determinada tarefa ou em um determinado lugar. E foi isso que aconteceu. E naquele momento, o rei ficou irado. Imagina, né, um rei de toda uma região ser peitado por 3 cidadãos, né? Tu olha assim, 3 pessoas estão chegando ali na terra deles e peitando o rei. E o rei chamou, né? E o rei deve ter imaginado, não, eles podem não ter escutado a música. Vamos bater um papo que aí a gente vê o que aconteceu, né?
E aí ele chamou os três na presença deles e diz assim: então, eu acho que teve um equívoco de vocês, acho que vocês não entenderam muito bem. Deixa eu explicar. A música vai tocar, ok? A música vai tocar. Quando ela tocar, vocês têm que ajoelhar. Mas não é opção ficar em pé. É ajoelhar. Sabe de olhar? Joelho, chão. Ajoelhar. E se vocês não fizerem isso, vocês vão pra fornalha, vocês vão pro fogo, vocês vão queimar, vocês vão morrer. E ninguém, o texto fala que ninguém, nenhum Deus de vocês vai livrar vocês das minhas mãos. E todo ser humano, eu acho que deve pensar assim: meu, vem uma autoridade falar comigo, né? Vem uma autoridade. Cara, se tu não te ajoelhar, você vai pro fogo. Você pensaria o quê? Eu, na minha humanidade, pensaria assim: opa, peraí, tem fogo no negócio, não é só ajoelhar, não é um castigo, é fogo. Eu vou morrer. Peraí, Nabucodonosor, toca essa música de novo. Toca aí que eu só não tinha escutado. Tava brincando, só toca aí de novo que eu vou me ajoelhar agora eu entendi. Agora eu vou me ajoelhar, vou me prostrar pra esse Deus aí que tu tá falando. Mas não foi isso que aconteceu. Isso era o que Nabucodonosor esperava. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego eram homens fiéis. Fiéis no pouco, eles eram fiéis no muito. Então, eles eram fiéis independente da situação. Tanto que o texto 18, ele fala assim, no 17 fala que se o Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se Deus não fizesse, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de outro que se levantasse. Então, independente da ação de Deus, os três não se prostrariam a nenhuma imagem. Então, olha o tamanho da fidelidade, olha o tamanho da fé desses três homens. Mas não para por aí. Ok, não vão se prostrar? Beleza. Aumenta a fornalha 7 vezes mais. Qualquer fornalha já mataria qualquer ser humano. 7 vezes mais você nem respira perto da fornalha. Que foi o que aconteceu. Ele mandou que os homens mais fortes atassem os três, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então eles foram amarrados e os levassem para a fornalha. Próximo da fornalha, os homens fortes, eles já foram incinerados. Eles já morreram ali, sem nem entrar, sem nem jogá-los, sem nem chegar tão perto. Eles já morreram na frente da fornalha. Mesmo assim, jogaram os três. Ok. Nabucodonosor aí ele já se assusta com o que aconteceu. E naquele momento, Nabucodonosor olha para a fornalha e vê, opa, quantas pessoas vocês jogaram ali? E eles falam 3. Opa, eu vejo 4. Tem 4 pessoas ali. E a quarta pessoa, ela tem a aparência do filho de um Deus. Quando você percebe comigo que Nabucodonosor, ele não conhecia o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas ele reconhecia que existia ali dentro um filho de Deus. Então, independente se o teu líder, se a pessoa com quem você anda, se o mundo não conhece o teu Deus, quando você tem a aparência de Cristo, quando você tem a presença de Cristo, as pessoas olham Deus em você, olham Deus com você. E ali ficou muito nítido, essa passagem ela fica muito explícita. Eles tinham Deus com eles. Então não eram 3, eram 4. E aí
tem uma coisa incrível nessa passagem, que até no final dela a gente consegue aprender. Que Nabucodonosor ele diz assim: vem cá, saiam daí, vem aqui fora. E quando a gente ganha uma bênção, quando a gente busca tanto e recebe depois aquilo que a gente tanto esperava, a nossa carne ela tende a querer mostrar isso pro mundo, a querer peitar o mundo. Eu não falei pra vocês? Eu não falei que eu tinha um Deus? Eu não falei que ele ia responder? Eu não falei que isso ia acontecer? Tá aí, tu não falou que não ia acontecer? Tá aí agora, fala alguma coisa pra mim. Quando a gente recebe uma bênção, a gente tende a ficar com esse ego, esse superego. Então, outra pessoa, no lugar de Sadraque, Mesaque e Abednego, podia falar assim: vem você, vem aqui pra dentro. Não foi tu que lançou a gente aqui? Olha aqui, ó, tô vivo. Agora vem você. Isso é que o ser humano, na sua humanidade, na sua carne, faria. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles sabiam que o que aconteceu ali foi graça, foi um favor não merecido. E eles não peitaram Nabucodonosor, eles saíram e eles, naquele momento, Nabucodonosor honrou os três, honrou o Deus dos três e informou, decretou à multidão que qualquer um que blasfemasse, diz na palavra que ele honrou e falou assim: portanto faço um decreto, versículo 29, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então tenha certeza que o Deus a quem você serve, que o Deus, o Cristo, Ele é o Deus que salva.